Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Eu sou o professor Etelvino Andrade, professor da rede do município. E a minha aula hoje está destinada ao alunado do 6º ano. E o tema vai ser Mundo Antigo e suas características: escravidão, servidão e trabalho livre. Primeiramente, o que é escravidão? É considerada escravidão o regime de trabalho no qual os homens e mulheres são forçados a executar tarefas sem receber qualquer tipo de remuneração. Além disso, as pessoas escravizadas têm suas liberdades tolhidas, pois são consideradas propriedades dos seus senhores, podendo ser vendidas ou trocadas como mercadoria. Gente, muitas vezes, a maioria das pessoas pensa que a escravidão começou aqui no Brasil, aquela escravidão de cor negra. Mas, na verdade, a escravidão começou na história antiga, desde a antiguidade, certo? E essa escravidão, ela vai se caracterizar pelo domínio de uma classe ou de um grupo de pessoas diante de outras. Então, a escravidão, ela tem origem no sistema escravista no mundo. O trabalho escravo é a prática que permeia a história mundial. Sua origem está relacionada às guerras e conquistas de territórios, onde os povos vencidos eram submetidos ao trabalho forçado pelos conquistadores. Vale salientar que a escravidão na antiguidade não se dava por cor da pele, e sim por conquistas militares e muitas vezes por dívidas. Aqui diz, escravidão. Geralmente os escravos eram pessoas capturadas em guerra. O exército vencedor prendia os inimigos derrotados e transformava em escravos. Houve também, principalmente na Grécia Antiga, a escravidão por dívidas. Então, foi assim que se originou a escravidão, por praticamente conquistas militares. Os vencedores pegavam os vencidos e tornavam-se escravos, ok? Mas também existia a escravidão por dívidas e, como aqui eu falei para vocês, na Grécia Antiga, a escravidão por dívida se dava. O escravo não possui nenhum direito de liberdade, tanto na escravidão por conquistas militares, como também pela escravidão por dívida. E também pela escravidão que foi utilizada, aquela escravidão negra que foi utilizada aqui no nosso Brasil, desde o Brasil colônia, certo? O escravo não possuía nenhum tipo de liberdade, não possuía direitos, apenas deveres. Eram obrigados a realizar todos os trabalhos ordenados pelos proprietários ou pelo Estado. Um exemplo, o escravo da cidade de Esparta, na Grécia, esse escravo pertencia ao Estado. Em algumas regiões, o escravo poderia pertencer a uma pessoa qualquer, uma pessoa física. Em outros casos, em outros povos, o escravo pertencia exclusivamente ao Estado. Estavam presos à condição de escravos, ou seja, não podiam deixar o trabalho para buscar melhores oportunidades. Os escravos domésticos tinham uma condição de vida um pouco melhor do que os dos outros tipos de escravos. Não quer dizer que o escravo doméstico tinha vida boa, meu pessoal. De maneira alguma. Era escravo, certo? Só que ele tinha uma vida menos cruel, levava um cotidiano menos cruel do que o escravo do campo, certo? Eram chamados escravos domésticos, certo? Seu trabalho não era remunerado por dinheiro ou qualquer outro bem. O escravo recebia de seu proprietário apenas o alimento suficiente para sobreviver. Olhe lá, nem todo alimento era suficiente. A situação dos escravos eram caóticas, certo? E nem todo alimento que eles recebiam dava praticamente para suprir suas necessidades. Ok? Seu trabalho não era remunerado, como eu falei para vocês, certo? O alimento recebia só o suficiente e as vestimentas básicas em um local para dormir. Vale salientar que essas vestimentas e esse local para dormir também não eram de boa qualidade. Os castigos físicos foram muitas vezes utilizados para punir atos de desobediência, erros ou tentativa de fugas de escravos. Isso aconteceu muito, pessoal. Aqui no Brasil, aquela escravidão de cor, certo? Os castigos, as torturas, era praticamente desenfreada em cima dessa sociedade, certo? Muitas vezes o escravo fujão, aquele que gostava muito de fugir, era bastante castigado. Aqui eu tenho uma imagem para vocês. Uma imagem, ela reflete aqui a forma de transporte do negro que saía do continente africano
em direção ao Brasil, certo? Eles viam nesses porões, esses navios chamados navios negreiros, que muitas vezes era chamado de navios tumbeiros. Por que tumbeiros? Porque, meu povo, digamos, de 100 negros que saíssem da sua região de origem, ou seja, do continente africano, em direção ao Brasil, cerca de 30% desses negros morriam pelos maus tratos, fome, doenças, e quando esses negros morriam, eram jogados em alto mar, certo? Os que chegavam aqui no nosso Brasil, chegavam totalmente debilitados, muito fracos, para tentar levar outro tipo de vida dura, que ia ser o seu destino em diante. Bem, falei da escravidão. Agora falar um pouquinho da servidão. E o que é o sistema de servidão? O que foi o sistema de servidão? A servidão predominante na sociedade feudal era baseada nas relações entre camponeses, que eram chamados de servos, e os proprietários de terras, que eram chamados senhor feudal. As principais características da servidão eram: os servos não podiam deixar um manso servil sem autorização do senhor, sem liberdade, e eram cobrados impostos dos servos. O que era um manso servil? Era uma propriedade que pertencia ao senhor feudal. Em troca da situação desses servos, eles estavam presos à terra. Em contrapartida, o senhor feudal lhe oferecia o quê? Uma proteção e um sustento. Vale salientar que a vida dos servos também não era de boa qualidade. Se vocês compararem a vida de um escravo e a vida dos servos, é claro que o escravo ele vai ter uma vida muito mais complexa, uma rotina muito mais judiada pela vida, é muito mais maltratado. Mas não quer dizer que os servos não viviam também de vida boa, também era bastante explorado pelos seus senhores feudais. A servidão era uma espécie de escravidão mais branda, pois ainda que os servos não fossem vendidos, estavam obrigados por toda a vida a entregarem produtos e prestarem serviços a seus senhores. Além disso, não eram proprietários das terras em que trabalhavam, pois estas lhe eram emprestadas pelos senhores. A servidão era transmitida dos pais para os filhos, assim como os títulos de nobreza também eram hereditários. Bem, a servidão é caracterizada principalmente pela condição de dependência do servo em relação ao seu senhor feudal, como eu falei para vocês. Na antiguidade, a servidão funcionou principalmente da seguinte forma: o proprietário rural deixava os camponeses cultivarem em sua terra, porém os servos deviam pagar tributos. O que eram tributos? Tributos eram impostos que o senhor feudal cobrava, certo? Deles, e em troca disso, eles pagavam esses impostos em termos de produtos que eram praticamente plantados, colhidos naquela época, ok? Aqui é outra imagem, uma ilustração de homens colhendo trigo, certo? Com foice, uma página do calendário de agosto de 1313, na época do feudalismo. Por fim, vou falar um pouquinho do trabalho livre. Nesse tipo de trabalho, o trabalhador não é preso a nenhuma pessoa ou obrigação com o Estado. Geralmente eram pequenos comerciantes, artesãos, pequenos proprietários rurais e diferentes tipos de prestações de serviços. Pagavam também imposto ao Estado. Os impostos costumavam ser elevados e podiam ser pagos em espécie, ou seja, em produtos ou moedas. Entre os trabalhadores livres podia haver mobilidade social, porém era bem difícil suprir para os outros níveis da sociedade. Para outros níveis da sociedade. Houve o trabalho livre em todas as sociedades da antiguidade. Se vocês observarem, o trabalho livre era um trabalho remunerado. Em relação à servidão, em relação à escravidão, é claro que o trabalho livre era um trabalho muito mais confortável para a pessoa que tinha esse privilégio. Por fim, eu vou passar um desafiozinho para a turma do 6º ano. E o nosso desafio de hoje vai ser: de que forma se caracterizava a escravidão negra no Brasil? Vocês vão pegar o caderninho de vocês, vão descrever de que forma se caracterizava a escravidão negra no Brasil. Depois que vocês escreverem no caderninho, passe lá para o portal. Espero ter ajudado vocês. Bom estudo, fique com Deus.